A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. Apresentação: Professora Natália Helena Wickmann. Oi pessoal que nos acompanha pela Rádio Acadêmica, seja pelo site da rádio, pelo Facebook ou pelo YouTube. Eu sou a professora Natália e hoje a gente vai falar de mais uma obra que é cobrada pelo vestibular 2021 da Unicamp, que são os Sonetos de Camões. Olha, meus post-its já estão aqui. Sonetos de Camões. Quando nós falamos sobre o Gregório de Matos, que é cobrado pelo vestibular da FUVEST, eu até comentei com vocês, né, que a FUVEST pediu o livro todo, né, os poemas completos, enquanto que a Unicamp fez um recorte, né, a Unicamp selecionou 20 sonetos para você estudar, para você ler, para você tentar analisar, né, e ir preparado para a prova com esses sonetos lidos, tá? Como você vai fazer para encontrá-los? Quando você colocar no seu navegador, numa busca, né, no seu navegador, que você quer as obras obrigatórias da Unicamp, vai aparecer a lista, procura direto no site da Unicamp que fica mais fácil. Vai aparecer uma listinha com os 20 sonetos, tá? E como é uma obra que é domínio público, você facilmente vai conseguir baixar, tá bom? Então tem a lista lá no site da Unicamp certinho dos 20 sonetos. Eu vou colocar essa listinha também na descrição do vídeo no YouTube, tá bom? Bom, então vamos lá. Você precisa saber mais ou menos, né, quem é Camões ou em que período literário ele está localizado, ter uma noção geral para poder fazer essa leitura, tá bom? Quando a gente fala Camões, na verdade nós estamos falando do Luís Vaz de Camões, de quem a gente não tem muita informação biográfica, né? Sabe-se alguma coisa, né? Fala-se que ele teria sido uma pessoa bastante assim boêmia, né? Que não se tem certeza se ele estudou em Coimbra ou não, nem do lugar de nascimento, até o ano de nascimento dele é um pouquinho em dúvida, né? 1524 é a data mais aproximada e o ano de morte seria 1580. E há várias histórias sobre ele, como por exemplo a história do naufrágio, né? Em que ele teria quase que perdido os manuscritos dos Lusíadas, a sua obra, uma das coisas mais famosas aí que a gente tem em literatura, né, e a sua obra mais famosa provavelmente, e nesse naufrágio ele teria perdido, né, a sua mulher amada, né, a Dinamene. Então assim, são histórias que a gente não tem documento, né, para comprovar, mas são aí conjecturas, tá? Outra coisa importante, localizá-lo. Nós estamos falando na literatura de um período que nós chamamos de classicismo. Então, classicismo é o nome da escola literária que está ali entre os séculos XIV e XVI. O classicismo está localizado num período histórico que toca as outras artes, não apenas literatura, que é o período que a gente chama de Renascimento, tá? Nesse período, nós temos uma valorização do pensamento, da razão, da lógica. Tudo que era até então analisado, compreendido pela ótica da religião, passa agora, né, a ser, ou pelo menos é uma tentativa, né, de que as coisas se comprovem, sejam vistas pela ótica da razão, pela ótica do cientificismo, tá? Então nós vamos ter uma mudança de pensamento daquilo que nós chamamos de teocentrismo para o que nós vamos chamar agora de antropocentrismo. É nesse período chamado de Renascimento que o classicismo, enquanto escola literária, está localizado, e é nesse período que o Camões vai produzir a sua obra, tá? A obra do Camões é dividida em dois grupos, né? O que nós vamos chamar de épica e lírica. A obra épica dele
é Os Lusíadas, tá? Um épico, né? É um poema, né? Os Lusíadas é um livro, mas assim, é um poema só, né? Com muitos cantos, né? Com muitos versos, né? Bem longo, onde ele vai contar a história de Portugal, tá? Enquanto que, e vai fazer todo um elogio, né? Aos feitos portugueses. Enquanto que a obra lírica é o formato de poesia dele, né? Com um pouco mais de subjetividade, emoção, e é nessa obra lírica que estão localizadas os sonetos, que estão localizados os sonetos, né? Olha a concordância, professora. Então, quando você pensa nos sonetos de Camões, nós estamos fazendo esse recorte, a obra lírica. Ele escreveu só sonetos na sua lírica? Não, ele escreveu outros formatos também de versos mais, né, aquele, né, escolhido pela Unicamp e também mais lido e mais valorizado dentro da lírica camoniana, é esse recorte dos sonetos. E isso, gente, tem um propósito, né? A gente precisa pensar o que é o soneto e por que ele se encaixa tão bem nessa escola literária e nesse período histórico que eu chamei de Renascimento e a escola que eu chamei de Classicismo. O soneto, ele é uma retomada, na verdade, né, de uma tradição clássica greco-romana. Isso é algo, por isso que se chama classicismo, né? Isso é uma característica desse período literário, dessa escola literária. E o soneto é uma forma bastante racional de você escrever poesia. Porque, gente, ele é o que a gente chama de forma fixa. Então, assim, tem muitas regras para você produzir um soneto. Quais você tem que saber, né? Quais são elas, né, que você tem que saber? O soneto, ele obrigatoriamente tem 14 versos. O soneto petrarquiano, né, italiano, que é o soneto que o Camões vai produzir, está dividido em 2 quartetos, 2 tercetos, então são 4 estrofes, as 2 primeiras com 4 versos, 2 quartetos, e as 2 últimas com 3 versos cada, 2 tercetos. 14 versos obrigatoriamente. Tem um esquema de rima, que também é obrigatória, das rimas finais do soneto, que a gente chama de ABBA, ABBA, CDC, DCD. Que é isso, Natália? É assim, você sempre faz a marcação com essas letras, no final de cada verso, a cada rima nova você coloca uma letra nova. Então, por exemplo, quando o verso termina, eu vou dar um exemplo direto na leitura de uma estrofe que acho que fica mais fácil, ó, de um soneto super famoso dele, que tá na lista. Amor é fogo que arde sem se ver. Ver é a primeira vez que esse som apareceu, tá? Então a gente vai marcar com A. É ferida que dói e não se sente. Sente já tá diferente de ver, então eu vou marcar com B. É um contentamento descontente. Opa, descontente, sente. É a mesma rima, então B novamente. É dor que desatina sem doer. Doer retomou aquela rima em ver do primeiro verso. Então eu vou marcar com a mesma letra, que era a letra A. Por isso, A, B, B, A. Ok? Quando eu vou para a segunda estrofe, eu vou mudar esses... Eu não, né? O poeta vai mudar. É um não querer mais que bem querer, A de novo. É solitário andar por entre a gente, B de novo. É nunca contentar-se de contente, B de novo. É cuidar que se ganha em se perder, A de novo. Então eu mudei a estrofe e o esquema é esse, ABBA, ABBA. Beleza. Aí eu vou para a terceira estrofe. É querer estar preso por vontade. Vontade não rimou nem com A nem com B, né? Então eu vou por C. É servir a quem vence, o vencedor. Vencedor, um outro som, D. É ter com quem nos mata, lealdade. Lealdade rimou com vontade. Então eu vou marcar ali C de novo. Aí eu vou para a última estrofe. Mas como causar pode ser o favor, que rimou com o D, né, do vencedor. Nos corações humanos amizade, voltou para o C. Se tão contrário a si, é mesmo amor. Vai para o D. Então ficou nos 2 últimos tercetos. C, D, C, D, C, D. Ai, que complicado, que confuso. Não é. Se você puser no papel, né, que eu tô fazendo a leitura, né, parece meio abstrato. Mas se você puser no papel e fizer essa análise das palavras, dos sons finais de cada verso, você tem que seguir essa lógica, tá bom? Apareceu um verso, aliás, apareceu uma palavra, um som novo, eu ponho uma letra. Segundo som, né, no próximo verso, é diferente, é outra letra. E assim
sucessivamente, tá bom? Tem que treinar para entender como isso funciona, tá? Então, já falei, são 14 versos, como é dividido e o esquema de rima. Outra coisa importante é a métrica do soneto. O que isso significa, gente? Métrica é o tamanho do verso, tá? E para isso a gente aprende, né, no ensino médio a fazer, ou pelo menos ver por cima, né, a fazer a escansão dos versos, que é a contagem das sílabas poéticas em cada verso. E é por essa contagem que nós vamos ter uma noção da métrica. A métrica é o tamanho do verso, e quando eu falo em tamanho, é em quantidade de sílabas poéticas. Mas veja, gente, sílabas poéticas não é exatamente a mesma divisão silábica que nós fazemos em exercícios de gramática, né, de língua portuguesa, tá bom? Você vai contar essas sílabas poéticas e você vai identificar que o soneto apresenta 10 sílabas em cada verso. Então a gente fala que o soneto ele é decassílabo. Essa característica, né, é o que nós vamos chamar de medida nova, tá? Porque antes, né, usava-se a redondilha, a maior e a menor, que são com um pouco menos de sílabas poéticas. O decassílabo é uma coisa que é característica do soneto, tá? Então, isso é importante. Tá vendo como é um formato de poema que exige muito raciocínio? Porque exige você pensar muito bem na escolha das palavras, tanto para poder fazer, imagina, fazer 10 sílabas poéticas em todos os versos não é tão simples assim. Aliás, não é nada simples, né? Eu preciso escolher muito bem cada palavra que vai entrar ali. E aí, a hora que eu escolho, eu ajustei as 10 sílabas poéticas, preciso ajustar as rimas finais, né? Então, se eu mudo para encaixar na rima, pode ser que eu altere a quantidade de sílabas, né? Então, assim, é realmente uma forma fixa que exige muito raciocínio, que exige muito pensamento. E aí, eu disse, né, agora há pouco, que nós estamos falando de um período histórico e literário que vai se voltar para a questão da razão, da lógica, da ciência, do pensamento, daquilo que é racional. Então faz todo sentido o Camões adotar, né, nesse momento, né, a construção dos seus poemas no formato de soneto, ok? Outra coisa importante, normalmente o soneto ele vai trazer uma temática que vai ser desenvolvida nos 2 quartetos até a próxima estrofe, que é o primeiro terceto, e quando você chega bem no finalzinho, ou no terceto final, ou no dístico final, que são os 2 últimos versos do seu soneto, você vai encontrar normalmente, né, um fechamento com chave de ouro, tá? A ideia é que tudo que for desenvolvido ao longo do soneto, no momento de se encerrar, seja ou uma reflexão que engloba, né, a temática, ou uma pergunta cabulosa, como é o caso dessa pergunta, né, do Amor é fogo que arde sem se ver, a gente pode voltar nela depois, ou ainda, né, algo que possa surpreender você, enfim. Normalmente, os 2 últimos versos ou a última estrofe contém isso, traz isso como característica, tá? Essa marcação aí mais surpreendente, um fechamento mesmo de chave de ouro, ok? Bom, quais são os temas, né, que o Camões vai trabalhar? Aqui eu estou usando como referência, né, o meu livrinho é uma coletânea de 200 sonetos, tá? Então você imagina, é bastante coisa, né, muito soneto. Então eu vou falar das temáticas dentro dos 20 sonetos escolhidos pela Unicamp, quais são as 2 temáticas principais recorrentes que você vai reconhecer no momento em que você fizer a leitura. Primeiro, amor e o desconcerto do mundo. E é interessante pensar, né, que nós estamos falando de uma forma fixa, extremamente racional, mas que vai trabalhar temáticas muito subjetivas, né? Porque para falar de amor, então quer dizer, ele está falando de coisas que são emoção. E você vai verificar que a construção do soneto, e o Amor é fogo que arde sem se ver é um exemplo disso, ótimo, né, para explicar isso, mas você vai identificar que a construção do soneto, ela é toda pensada, toda trabalhada, toda equilibrada, toda razão para
falar de algo que é emoção, subjetivo, indivíduo, o eu, né? Então isso é muito legal, esse jogo é muito legal de você perceber, tá? O que é a forma do poema e o que é o seu conteúdo e a maneira como isso dialoga, né? Se opõe muitas vezes e como isso dialoga. Quando o Camões vai tratar do amor, nós vamos identificar, eu anotei aqui alguns subtemas aí, eu vou mencionar para vocês antes da gente fazer algumas leituras, tá? Esse amor de que ele vai tratar, ou é o amor vivido, ou é o amor espiritualizado. Esse amor vivido vai aparecer em poemas em que ele vai tratar de fato da experiência amorosa. Ah, Natália, mas o Camões teve... Gente, não importa, tá? Assim, primeiro porque nós não temos dados biográficos, né? E segundo porque o que interessa é o que está no poema. Então, pense que aquele é o eu lírico. Ah, mas tem um poema em que ele fala da Dinamene, e a gente sabe que ele teve uma mulher que ele amou. Sim, né? Ele pode ter usado, né, informações da vida amorosa, por exemplo, em seus sonetos, mas não é isso que interessa. A nossa interpretação dos poemas, e na verdade de nenhuma obra literária, tá, gente? A nossa interpretação não tem que ser baseada na vida, em aspectos biográficos do autor, tá bom? Então vamos pensar no eu lírico, ok? As temáticas, né, ou melhor, né, os subtemas aí relacionados ao amor que ele vai trabalhar, então são esses. Ora, a experiência amorosa, o amor vivido, ora, reflexões sobre o amor, e aí talvez você já esteja num campo de um amor mais espiritualizado, porque essas coisas não se excluem, né? São coisas que podem aparecer juntas, tá? O amor platônico, que é aquele amor irrealizável, não concretizado, e não dá para concretizar, ele não vai acontecer. Esse também é um tema muito caro aqui nos sonetos. A representação da mulher amada e as saudades da amada. De novo, são coisas que não se excluem. Você vai encontrar um soneto em que há a representação dessa amada, então você tem a figura dela ali no poema e ele tá falando da saudade que ele sente dela. Então eu posso ter as duas coisas juntas, tá bom? Essa mulher amada, ela é quase divina, de tão bela, de tão pura, de tão maravilhosa, né? Então, mais um motivo para ela muitas vezes ser intocável, né? Para esse amor não poder se realizar, porque essa mulher, ela não é real, basicamente, né? Você vai encontrar uma mulher que exerce muito fascínio sobre o eu lírico, quer dizer, ele se coloca em posição de adoração, quase que uma vassalagem amorosa, como acontece, por exemplo, lá no trovadorismo, né, nas cantigas de amor. Ou essa amada vai estar morta. E aí pode ser também tudo junto, né? Essa amada morta, muito bela, quase divina, intocável, de difícil acesso ou inacessível completamente, para quem o eu lírico presta essa adoração, tá? Então, por isso que eu disse, né? É uma temática maior, que é o amor, e essas chaves de leitura aí que vão se conversando conforme você prossegue na leitura dos seus 20 poemas, tá bom? Dos seus 20 sonetos. Um outro tema, que aí já separa um pouquinho, né, dessa questão do amor, é o desconcerto do mundo. O que eu quero dizer com isso? O eu lírico vai se colocar numa posição de quem olha para o mundo e não se encaixa, não se vê ali, tá? Então é um eu lírico que questiona, por exemplo, por que os valores morais estão tão distorcidos, né? Por que prêmios e castigos parece que muitas vezes são dados arbitrariamente, né? Então, pessoas boas não têm sucesso e pessoas ruins, né? Pessoas maldosas conseguem coisas. Então, como é esse destino, né? Como é a fortuna de cada um, a sorte de cada um, o que isso significa, né? Então é um eu lírico que vai olhar para um mundo que está em desequilíbrio, ele se encontra desajustado nesse mundo, por isso desconcerto do mundo, a irracionalidade da vida, né? Por que as coisas acontecem da forma como acontecem? Porque pessoas boas morrem muito jovem, por exemplo. É um tema que para nós, né, faz muito sentido, né? Para uma reflexão sobre a vida bastante pessoal. Por isso acho que são sonetos tanto na temática do amor, né, quanto nessa temática do desconcerto do mundo, que podem ser um momento de leitura muito prazerosa, né, para nós enquanto leitores, preparando-se para o vestibular, mas
mas para entender ou para pensar mesmo a vida, né? Acho que a poesia precisa fazer isso por nós também, nós precisamos lê-la dessa forma, né, para fazer mais sentido. Então é esse poeta desajustado que pensa aí quais são os valores morais prioritários no mundo atual, pensando, né, que ele tá lá, né, naquele momento, século XVI. Tudo bem? Bom, eu vou selecionar para nós comentarmos dos 20, não vai dar para falar de todos, né? Eu vou comentar 10 dos poemas. Pretendo comentar 10 dos poemas, ou pelo menos fazer a leitura com vocês, mas para a gente não se estender muito, eu vou deixar isso para a próxima semana, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!